Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estão ouvindo aí meu áudio? Boa noite, Cleiton, beleza? Beleza? Tá ouvindo meu áudio, né? Sim, sim. Ah, perfeito, maravilha então. Então é o seguinte, pessoal, ontem nós fizemos a correção do exercício, né? E hoje nós vamos então dar continuidade à aula, aquela videoaula que eu passei para vocês na semana passada. Acredito que todos já tenham assistido, né? Vocês já têm o slide aí à disposição de vocês. E diz uma coisa, vocês tiveram alguma dúvida naquela teoria? Eu vou abrir minha tela aqui, caso vocês tenham tido alguma dúvida, eu já tiro agora, antes de começar a parte prática. Vou começar a parte prática já. Pare de partilhar, beleza? Não tiver, então, pessoal? Então, beleza. Eu já vou explicar por aqui, então, a parte prática, tá? Eu já estou gravando a aula, então isso aqui vai estar disponível depois, caso alguém queira fazer um feedback, né? Dar uma analisada no que foi falado, já que essa parte eu não expliquei. Eu já deixei de propósito para explicar aqui no Team Link mesmo, tá? Deixa eu abrir minha tela aqui. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ah, perfeito, maravilha então. Então, pessoal, esses aqui foram os slides que eu expliquei, né, na videoaula. Eu fiz uma videoaula colocando esses slides iniciais, que é aquela parte básica, né, de todo o setor de compras, como que ele é organizado, como ele é definido, né, como ele deve ser feito, né, pela empresa, a primeira parte dele, vamos assim dizer. Depois eu comecei uma parte mais aprofundada mesmo, né? Do papel da gestão de compras, né? Então eu passei essa videoaula para vocês, já expliquei tudo, né? Isso daqui, então, já que não tem dúvida, eu já vou partir então para a parte prática. Bem, qual que é a questão aqui onde eu parei a aula na videoaula, né? Se eu devo comprar ou fabricar um produto. Então, essa é uma das questões que muitas empresas ficam na dúvida, né? Pô, eu compro do fornecedor, pago tanto, tenho que esperar chegar o produto. E por que que eu não fabrico, né? Se tantas existem tantas fábricas, tantas empresas podem, por que eu não posso? E aí a pessoa acha que muitas vezes ela consegue ter um custo menor, né? Ter menos gasto fabricando. É óbvio, isso pode ocorrer, como também não. Vai depender da situação, ou seja, de quanto essa empresa vai fabricar, né? Se ela vai conseguir, por essa fabricação, atender a demanda, se ela tem uma demanda para tudo, para toda a capacidade de investimento dela. Então, são questões que têm que ser levadas em consideração. Então, essa matéria aqui, essa parte prática, ela vai nos fornecer esse tipo de informação. Se eu devo comprar ou fabricar. E essa análise pode ser feita por qualquer empresário, por qualquer empresa que queira se decidir antes de construir uma fábrica ou construir uma loja ou investir numa loja, né? Ela pode analisar se compensa. Ou também, durante o período que você estiver vendendo, e você imaginar, pô, será que eu devo parar de só vender e começar a produzir também? Tá? Então, também é uma questão que a empresa ela pode analisar, verificar, e aí eu faço o seguinte: eu mudo, eu posso mudar, eu posso continuar vendendo, tendo a minha loja, e ao mesmo tempo abrir uma fábrica. Vocês entenderam? Então, nada impede, durante o processo de desenvolvimento, que já existe a empresa, eu comece a fabricar. Tá ok, pessoal? Então, é essa decisão que nós vamos ter que tomar agora, tá? Eu vou trabalhar alguns exercícios para que vocês possam entender. Então, qual que é a fórmula, né? Nós temos uma fórmula aqui, que é essa daqui, ó. Custo total é igual ao custo fixo
mais o custo variável versus a quantidade. Vocês já tiveram aula de gestão de custo. Quem pode dizer para mim o que é custo fixo? Quem lembra? Aluguel, energia, essas coisas. Energia. Todo mês tem aquele custo. Eu trabalhando não, folha salarial, essas coisas. Perfeito. Folha salarial, o aluguel, né? A folha salarial, no caso, a mão de obra, os impostos que são pagos, né? Não aqueles impostos sobre as vendas, porque aí vai ser proporcional. Eu tenho os impostos da própria empresa mesmo, né? Isso daí sim que talvez pode interferir. Agora, tem uma questão importante, pessoal. Eu posso analisar essa questão do custo fixo, que são aqueles que eu pago todo mês, mas vem cá, todo mês esses valores são iguais? Então, por exemplo, Acredito que sim, Cleiton, não tenho certeza, mas eu acredito que sim. certo. Ó, geralmente, se não ocorrer mudança de funcionário na empresa, você vai ter o mesmo valor, tá? Se não ocorrer assim de você demitir funcionário, né, e você diminuir custo fixo, ou de você contratar, o valor poderá ser o mesmo. Mas sempre tem aquele período que nós vamos ter que reajustar o salário, né, do funcionário. Geralmente é no mês de abril, que é o reajuste, né, do funcionário, porque mediante aquilo que o sindicato vai estar analisando, qual que é o percentual de reajuste que tem que ter. Então, nesse sentido, pode ser que varie o valor, né? Também tem a questão que nem eu falei, de você entrar funcionário, sair funcionário. Esse custo fixo ele pode ser para mais ou para menos, tá? A energia vai depender do gasto que você tem, tá? E também nós temos o caso do aluguel. O aluguel, geralmente, sim, aí você vai ter um valor fixo. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês? Os tipos, né, a parte qualitativa, os tipos de custo fixo, eles são praticamente padrões. É o mesmo todo mês. O valor não necessariamente vai ser, tá? Eu estou falando isso porque tem autores que defendem que o custo, o valor é igual todo mês. E tem autores que defendem que não. Eu sou da ideia que não, né? Óbvio, porque pode ter variação. A ideia é o tipo de custo é o mesmo, que é aluguel, energia, água, né, matéria-prima, esgoto. Então, esses custos, eles ocorrem todo mês. Agora, não necessariamente vai ser o valor. Por exemplo, ó, vamos dar um exemplo agora na pandemia. Muitas empresas ou fecharam, né, ou elas trabalharam em um tempo menor, um tempo mais reduzido. O que aconteceu com a energia, água, esgoto? Diminuiu o valor. Então, esses custos fixos, eles continuaram, só que o valor foi alterado, né? Houve negociação, por exemplo, com donos de imóveis também para não cobrar o aluguel ou diminuir aquele valor do aluguel durante esse período. Então, isso aconteceu nos custos fixos, né? Mudou os valores, certo? Então, nós temos que levar em consideração isso. Os custos são iguais, os valores não necessariamente. Ficou claro? O Cleito. Sim. Boa noite, é Pri. Oi, quem? É Pri? Priscila? Oi. Tudo bem? Hoje eu cheguei quase no horário. Ai, que bom. Então, podemos se basear que as nomenclaturas dos custos fixos, tipo, igual, você nomeia água, energia, as nomenclaturas são as mesmas, mas os valores, eles variam. Exatamente, eles podem ter uma alteração. Tá. Então, aqueles itens você vai ter todo mês, só que vai ter uma variação mês a mês conforme o que você vai produzindo, o que você vai utilizando. É Não, isso, né? não necessariamente conforme eu vou produzindo, tá? Na verdade, Tá.
Ele não depende necessariamente, né, da produção em si, muitas vezes, tá? Lógico, se de repente nesse custo fixo eu for pegar energia da indústria, aí sim, ele vai interferir, tá? Agora, se eu pegar, por exemplo, a mão de obra do pessoal, né, e eles não trabalharam, eu vou pagar, né? Independente se houve produção ou não, eu vou pagar, tá? Ô, Oi. Cleiton, mas, por exemplo, igual tá na pandemia, tem empresas que tá com o pessoal home office, certo? Certo. Então, não tem essas pessoas lá, não tá abrindo, né? Não tá abrindo, né? Então, os custos fixos da energia, da água, vai vir normal, só que eles vão vir reduzidos porque não está utilizando o espaço, De forma efetiva, né? a, De forma a efetiva. parte física. Isso. Então, eu falo parte produtiva, mas não é só a parte produtiva da indústria. Porque se você trabalha no escritório, você está produzindo algo, correto? Certo. Então, é dessa maneira que a gente fala, mas a gente não pensa, né, na indústria em geral. E Mas aí seria conforme a sua produção, mas não necessariamente no ramo da produção ali da indústria, da um produção do todo. seu serviço. Um Isso, é um todo. todo. Certo. Isso. Perfeito. Aí é só para deixar bem claro que eu estou colocando como custo fixo aqui um todo mesmo, tá? Mas nós não podemos esquecer que isso que a Pri falou, que vai envolver o restante da empresa, fora da produção, aí nós teríamos as despesas, né? É o que nós separamos de custo, é aquilo que é no processo produtivo. E as despesas, elas estão no processo administrativo. Deixar bem claro isso. Ok. Oi. Até porque aqui no caso dessa fórmula, a gente vai usar os custos só com a produção, não é? Porque é para saber se eu vou comprar ou fabricar. Então, não seria só a produção? As Perfeito. despesas a gente usa só para formar preço de venda, não é isso? Perfeito, exatamente. Era isso que eu ia falar agora. Nós vimos isso no markup e nós vimos isso na classificação ABC. Perfeito. Então aqui nós estamos dando uma continuidade. Agora, nada impede também, tá? Que eu venha acrescentar as despesas aqui. É que nesse momento, igual. Quem que falou comigo agora que eu não sei? Eu tô sem ver a tela? Adriele. Odri, então tá certinho, ó. Então, nada impede que eu venha acrescentar a despesa fixa. Não é nesse momento, tá? Que nem você falou, nesse momento eu tô querendo analisar somente os custos mesmo da indústria, tá? Mas eu posso também fazer o rateio, como vocês viram no markup, né? Das despesas. Só que aí, igual você falou, eu quero analisar o preço de venda e não necessariamente o quê? O custo, que é o que nos interessa aqui, ó. O custo total, que vai ser somente, então, do processo produtivo. Tá? Eu só abri esse parênteses para vocês saberem que tem esse rateio da despesa, conforme a gente fez no markup. Tá? Mas, logicamente, se a indústria não estiver funcionando, esses custos fixos eles vão ser reduzidos. Embora, por mais que a fábrica não esteja produzindo, ela vai ter aqueles custos mínimos que todo mês tem, que é aquele custo de energia mínimo, porque você tem um gerador ligado, uma geladeira, uma máquina, um computador que fica ligado, né, que precisa ficar ligado. Então, vai ser um custo bem baixo, mas você vai ter. Então, ele vai continuar, né? De água, pode ser até que você não tenha, né? Porque se não houve uso mesmo de água, pode até ser que venha um valor zero. Então, você não vai acrescentar nesse custo fixo. Mas, por exemplo, por mais que o funcionário esteja home office, embora a legislação permita, né, durante a pandemia, foi até aprovado isso, né, já, que pode-se reduzir o salário do funcionário, como também eu posso reduzir a carga horária de trabalho do funcionário durante a pandemia. Então, tudo isso vai influenciar nesse custo fixo. O importante é que vocês saibam que o custo fixo ele pode variar o valor, tá? E não ter aquela ideia que vai ser sempre igualzinho todo mês. Agora, uma pergunta. Então, como que eu trabalho em forma de valor esse custo fixo para decidir comprar ou fabricar? Como que eu pego esse valor, já que ele tem uma variação mensal?
Quem sabe me dizer como que as empresas trabalham o valor desse custo fixo para fazer essa análise entre comprar ou fabricar? Ô, Cleiton, Oi, na empresa onde eu trabalho, a gente faz uma média. Por exemplo, o custo anual e divide por 12 meses para saber a média mensal. é a Adriele? Isso. Ah, Adriele, perfeito. Você faz uma média mensal, né, desses custos. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. E se a empresa for nova? Ela está começando agora, eu não tenho essa projeção do ano. E aí, como que eu faço? Você pega os meses que ela está aberta e divide? Não, Não? eu estou começando agora. Então, por exemplo, eu não tenho a fábrica ainda e eu estou decidindo abrir, né, verificar. E eu preciso estabelecer esse custo total. O que que eu faço? Se você está planejando começar um negócio, você vai ter o plano de negócio. Perfeito. Então, provavelmente, você vai ter a relação do que é que você precisa para abrir um negócio. Você vai ter uma base do que você vai gastar mais ou menos. Então, você teria que fazer uma base, eu acho. Eu faria uma base do que eu gastaria mais ou menos, quantos funcionários eu teria na produção, qual seria a base, a média do salário dos funcionários, qual seria a média da folha de pagamento. Perfeito, é isso mesmo. Eu já até joguei esse verde para ver se eu colhia maduro e eu consegui, né? Então, eu joguei para verificar se vocês iam lembrar mesmo, né, da parte do empreendedorismo, de se fazer um plano de negócios e que o plano ele vai envolver os gastos da empresa, né? Por mais que eles não sejam corretos, é uma provisão que a empresa precisa obrigatoriamente fazer no plano de negócio. Então, essa ideia de comprar ou fabricar, você mesmo pode fazer no plano de negócios, né? Você pode estabelecer no plano de negócios até para evidenciar o porquê que você vai montar um comércio ou porquê você vai montar uma indústria. Ainda mais se você for pegar financiamento bancário, você tem mais um argumento para evidenciar o porquê que você vai abrir um ou outro tipo de negócio, tá? Então é isso mesmo, você vai trabalhar com uma média geral. E como que o gestor consegue isso, né? Muitas vezes analisando outras empresas do mesmo ramo, né, para conseguir esses dados, ou então por meio de consultoria especializada. Então a própria consultoria, ela vai estar te passando uma média, de acordo, óbvio, de acordo com o que você pretende produzir e quanto, né, qual que é a sua demanda que você pretende atender. Então é por meio dessa análise que uma consultoria vai te dar um padrão, né, de custo fixo que você vai ter pelo porte da empresa, pela capacidade, pela quantidade de clientes que a empresa quer atender. Ficou claro? Tranquilo? Sim. Perfeito. Então, beleza. Esse é o meu custo fixo. Agora, eu tenho custo variável. Aí, o custo variável ele é bem mais fácil, né? Ele é um custo unitário por produto. Então, aquilo que eu vou, se eu for abrir um comércio, quanto que eu vou pagar naquele produto em termos de custo, tá? Custo unitário do produto, ou se eu for fabricar, qual vai ser o meu custo de fabricação unitário do produto. Então, a gente pode até utilizar aqueles dados tanto da classificação IBC, para saber o custo unitário do produto, né? Como também eu posso utilizar da própria análise do markup, que ali eu também tenho o custo unitário do produto. Então, o custo variável seria o quê? O custo unitário do produto vezes a quantidade que eu vou produzir ou a quantidade que eu vou ter que comprar, tá? Então eu tenho que estabelecer essa média, essa demanda, para que eu possa colocar a quantidade aqui na fórmula. Ficou claro a diferença do custo fixo com variável? Ô, Cleito, Sim. olha eu te perguntando de novo. Vou falar. Aí entra a parte da produção, né? Que você falou que é da indústria, o custo variável. Isso. Para chegar no custo variável, eu tenho aquele custo de produzir. Então, o que, que vai envolver? Foi até bom você perguntar, que eu esqueci de falar, né? O que, que vai envolver esse custo variável para eu, se eu for montar uma indústria, tá? Se eu for comprar pronto, tranquilo, eu vou pagar aquele preço X, opa,
e acabou. Vou pagar o preço X e acabou. Agora, se eu for produzir, como que eu chego, né, nesse custo variável? Então, eu tenho que levar em consideração a matéria-prima, supondo que eu tenho, se eu vou gastar R$ 1.000 de matéria-prima. Desses R$ 1.000, eu vou produzir 10 produtos. Quanto é de matéria-prima, de custo, em cada produto? Como? Repete, fazendo favor. Vamos lá. Eu vou gastar R$ 1.000 só de matéria-prima. Esses R$ 1.000 eu consigo produzir 10 produtos. Quanto que foi o custo por unidade de matéria-prima? R$ 100. R$ 100. Então, fica fácil eu estabelecer isso, né? Então, eu vou gastar de mão de obra R$ 500 de mão de obra para produzir 10 unidades, tá? Então, quanto que é de mão de obra em cada produto? Nossa, hoje eu tô lerda. É R$ 500 em 10 produtos, é isso? Exatamente, os 10 produtos continuam. R$ 50. 50. Então eu já tenho R$ 100 de matéria-prima, R$ 50 de mão de obra. Só que na produção eu tenho também os gastos de energia, né, internos, né, que eu vou utilizar. Supondo que eu gasto aí de energia mais R$ 100 para produzir 10 produtos. Então, quanto que eu gastei de energia, de custo, para cada produto? R$ 10. R$ 10. Então, R$ 100 de matéria-prima, R$ 50 de mão de obra, R$ 10 de energia. Então, eu vou ter um custo variável de R$ 160 por unidade. Colocando aqui 10 unidades que eu produzi, então 10 vezes 160, eu vou ter um custo variável de 1.600. Entenderam? Agora eu entendi. Então, basicamente, o custo variável é o custo unitário do produto, é isso? Perfeito, é o custo unitário do produto. Sem colocar, lembra que eu falar para vocês, ó, não coloquem lá no markup, né, juros, impostos, que isso vem separado. O que eu quero é só o custo. Depois do custo, aí sim que eu vou estabelecer o preço de venda. Ficou claro? Ficou. Sim. Perfeito, tá? Então Sim. é só o custo mesmo deste produto. Logicamente, que nem eu expliquei para vocês aqui, se for uma fábrica, se for um comércio, é aquele custo que você vai pagar pelo produto e nada mais, tá? E aí você vai Ô, colocar. Ô, Oi, Cleito, sim? fica mais fácil a gente visualizar realmente pela indústria, né? O custo variável. E o custo variável, por exemplo, para quem compra para revender? É isso que eu acabei de falar, né? É, Você. o- é a compra mesmo? Às vezes vai estar um preço, às vezes pode estar outro? É porque eu Isso, não entendi. o comércio é o custo que você paga no produto, tá? Então, o custo variável vai ser o custo que você paga pelo fornecedor. Então, vamos supor, se o fornecedor está te vendendo, que nem aqui no caso, nessa indústria que eu dei como exemplo, eu vou ter um custo variável de 160 por produto. Vamos supor que você vai comprar do fornecedor, ele te venda 200. Então, esse daí é o custo variável. Se você comprar 10, você vai gastar 2.000. Se você comprar 5, você vai gastar R$ 1.000, tá? Então, é referente ao que você paga pelo custo do produto ao fornecedor. Entendeu? Tá, agora eu entendi. Tá. Obrigadinho. Nada. Agora, ninguém me perguntou, eu até achei que ia ser a tua pergunta. Eu estava até esperando, mas ninguém perguntou ainda. E quando é uma prestadora de serviço? Como que eu faço para chegar no custo variável? Nossa, eu esqueci da prestadora de serviço. Eu também não sei. Alguém tem ideia de como que eu vou estabelecer o custo variável se for uma prestadora de serviço? Será pelos materiais que compra ou custo com combustível, alguma coisa assim? O que vocês acham, os demais? Ninguém tem ideia? Então vamos lá. Ó, quando é uma prestadora de serviço, depende do serviço, né? Por quê? Cada serviço tem um tipo de demanda. Você pode fazer, por exemplo, o serviço de conserto de eletrodoméstico.
né? Num cliente vai ser uma peça, no outro vai ser uma outra peça. Num caso, eu vou ter que ficar com a máquina na minha empresa até consertar. Em outros casos, na própria residência, eu consigo consertar porque é simples. Mesma coisa um ar-condicionado, que eu posso corrigir facilmente o problema, ou eu vou ter que demorar mais tempo, eu vou ter que trocar mais peças. Então, no serviço é um pouco mais complicado. E aqui vem aquela mesma regra. Eu vou estabelecer uma média. Por quê? O maior custo no serviço não é nem tanto o material que vai utilizar, mas é a mão de obra, né? Na questão do serviço, o maior custo é a mão de obra. Então, eu tenho que estabelecer qual é o meu gasto, né, com a mão de obra, com o serviço em si, né, e fazer uma divisão, uma ideia, né, de quanto eu vou gastar. E aí, eu vou chegar no custo variável. Agora, e na quantidade? Se eu não sei quanto serviço eu vou prestar, mas é a mesma coisa do produto. Quando eu coloco a quantidade aqui, é uma base, eu não sei quantos produtos, né, eu vou comprar, eu vou fabricar, nem sempre, isso pode ter uma variação. No serviço é a mesma coisa. Eu posso prestar 5, 10, 15, né? Então eu vou colocar uma quantidade média para que eu tenha uma base de serviço. E logicamente que essa fórmula aqui, eu posso estar utilizando ela continuamente, conforme a empresa for crescendo ou ela for diminuindo, se for o caso dela começar a quebrar. Então eu posso estar analisando se eu devo continuar fabricando, se eu devo continuar somente vendendo, ou se eu vou mudar, né? Eu vou deixar de comprar e vou passar a produzir. Ou eu vou deixar de produzir e vou passar a comprar. Então, são todos esses questionamentos que nós vamos analisar agora nessa questão de comprar ou fabricar. Pro, Oi. o senhor falou aí da prestadora de serviço, quando vai consertar alguma coisa, tem alguma peça. E, por exemplo, e numa consultoria? É a mesma coisa. A consultoria, você está prestando um serviço, né? Logicamente que na consultoria você talvez não vai precisar usar uma peça, né? Uma ferramenta para desenvolver o serviço. Você só vai ter a mão de obra ali prestando aquele serviço, certo? Então aí é até mais fácil você estabelecer, porque você não vai precisar jogar junto a esse custo da mão de obra o custo de um produto que você vai utilizar para fazer a consultoria. Você entendeu? Entendi. Perfeito. Obrigadinho. De nada. Alguma dúvida, pessoal? Ó, vocês não estão críticos. Eu estava esperando uma dúvida e vocês não perguntaram agora. Ah, eu perguntei um monte. Mas sobre o serviço. Ai, meu Deus do céu, Eu tem vou, mais ainda. eu vou falar, então. Eu tenho que tirar todas as dúvidas aqui, né? Tem hora que eu esqueço. Eu agora não esqueci, eu lembrei. Então é o seguinte, pessoal. Eu falei para vocês que quando falamos de comércio, quando nós falamos de indústria, o custo fixo, né? No custo fixo, nós temos também a mão de obra, o salário. A hora que eu falei de mão de obra no custo variável de serviço, ninguém me indagou. Mas peraí, professor, o senhor acabou de falar que mão de obra entra no custo fixo. E como que vai entrar agora no custo variável? Ué, não ficou estranho ou vocês acham que é normal? Ficou estranho. Mas Hã? como é prestação de serviço, normalmente o serviço é cobrado quando ele é feito. Então, ele vai ser variável numa prestadora de serviço. Sim, mas você acha que essa mão de obra que eu tenho que pagar também para o funcionário, independente do serviço, se ele vai fazer ou não, né? É uma mão de obra que ele tem um salário fixo, né? Lógico, pode existir empresas que vão pagar por serviço, tá? Mas muitas têm um salário fixo mais a comissão do serviço prestado. Então, como que eu faço aqui? Como que eu trabalho aqui numa prestadora de serviço analisar o custo fixo e o custo variável? Alguém tem ideia? Ou você tem ideia? Vixe, pro. Agora você tem que pôr o cérebro para funcionar. Ai, Deus. Não sei. Não tenho ideia. O da prestadora de serviço, você fala, né? Da prestadora de serviço. O salário pago
Não. Alguém quer tentar aí, galera? Alguém quer chutar? Fica à vontade. Ô, Cleiton, Oi. seria na prestação de serviço a gente estipular uma margem de lucro? Aí a gente colocaria nesse custo variável? No custo variável, uma margem de lucro? Não. Aqui não Isso, envolve não? lucro, tá? Aqui é só custo mesmo, só gasto. Ninguém mais? Não? Então vamos lá, galera. Olha só, a prestadora de serviço, ela tem a particularidade, né? Por quê? O meu maior custo para prestar o serviço é da mão de obra. Então, a mão de obra, tá? Lógico, se você pagar um valor X para essa mão de obra, sempre igual, o que eu vou ter? Eu posso imaginar que eu teria um custo fixo, mas não é, tá? Na prestadora de serviço, ele vai entrar como custo variável, tá? Por quê? Porque vai variar conforme o serviço, por mais que você tenha um salário fixo para esse funcionário. Ele vai entrar, o custo da mão de obra vai entrar como custo variável, certo? Vocês entenderam? Então, o salário, nesse caso, ele nunca entra como custo fixo, ele sempre vai entrar no custo variável, igual você falou. Calma, Na- calma. É porque Assim, é ó, difícil processar. eu sei, mas vocês têm que entender os dois lados da moeda. Quando eu pago um salário X em que o funcionário que presta serviço, ele não ganha comissão, tá? Tem empresa, por exemplo, essas empresas tipo a Vivo, a TIM, a Claro, que tem não sei se são todas, tá? Pelo menos lá em Caraguatatuba, que eu uso muito, eu já conversei com os caras, eles não ganham comissão, tá? Eles ganham um valor fixo, tá? Dessas empresas lá em Caraguá, e eles vão, por exemplo, verificar a questão da internet, ou mesmo essas empresas de televisão, não é Netflix, é a outra lá, a Sky, né? A Sky. Então, eles ganham um valor fixo, independente da quantidade de serviços que eles prestam. O que eu sei é que as empresas, elas deixam assim, em média, de 5 a 6 residências para visitar por dia para cada técnico, tá? Então, é isso que eu sei que tem de particularidade. Eles também não vão prestar 10, 20 serviços, a não ser que eles tenham algum problema de algum funcionário faltar ou a demanda aumentar, tal. Mas caso contrário, eles têm uma meta que são pelo menos 5 serviços por dia e não ganham comissão. Então, neste caso, eles têm um valor fixo de salário que eu vou trabalhar aqui, ó, no custo variável, certo? Por quê? Porque eles têm um salário fixo. Vamos para o segundo lado da moeda. Se o funcionário ele ganha comissão, tá? Só comissão. Ele não tem um salário fixo, tá? Ele só ganha comissão. Então também vai fazer parte essa comissão, né, do salário dele como custo variável. Então sempre, até agora, sempre custo variável. Se ele ganha um valor fixo ou se ele ganha somente comissão, certo? Agora, se ele ganha um salário fixo mais a comissão, que é o que geralmente acontece até no comércio, em vários lugares, o fixo é custo fixo. A comissão é custo variável. Entenderam? Ah, tá. Quando for distintos, separados, é variável. Quando for os dois juntos, aí um é considerado fixo, que é o salário, e o outro é considerado variável, que é a comissão. Porque a comissão vai variar, varia de acordo com a produção dele. Exatamente. E o fixo, ele vai receber todo mês aquele valor, independente dele produzir ou não. Perfeito. Aí, no caso, essa particularidade é só nas prestadoras de serviços, pessoal. Cuidado para não confundir. Na indústria. Uhum. Mas ainda assim, fica estranho o custo, como a pessoa vai receber todo mês aquele salário fixo, aquele salário, né, todo mês, fica estranho colocar ele no custo variável. Porque todo mês você vai pagar ele.
independente de produção, apesar que você vai colocar metas, né? Então, o diferencial aí do salário fixo dele é que ele tem que bater a meta, é isso que você falou? Ele tem a meta, mas a meta não tem nada a ver com isso aqui, tá? É só para vocês entenderem que as empresas, né, elas estipulam uma meta para esse funcionário. Não quer dizer que ele vai atingir, né, que vai depender da demanda e depende do serviço. Tem serviço que o cara fica o dia inteiro. Uma vez lá em Caraguá, o cara foi instalar a internet para mim, ele ficou a manhã inteira e ele tinha 3 casas para visitar. Quer dizer, ele não conseguiu, porque lá no meu serviço foi mais demorado, foi mais complexo, tá? Então, isso é muito variável. Eu só coloquei que, para deixar bem claro, que ele ganha um fixo, mas também não é para ser explorado, né? Para ficar em 20 casas por dia, 15 casas por dia, senão ele não para, o cara não tem vida, né? Ele tem que trabalhar, mas tem que trabalhar também com equilíbrio. Agora, você me falou, é estranho usar o salário fixo dele, que ele ganha, como custo variável. Então, é isso que eu ia falar para vocês. Essa particularidade só existe na prestação de serviço. Por quê? Porque vai depender da quantidade de serviço. É diferente de uma indústria, de um comércio, que eu tenha quantidade de produtos. Aqui na prestadora de serviço, eu vou ter uma quantidade de serviço. E o serviço está atrelado a quem? A mão de obra. Então, como está atrelado à mão de obra, e a mão de obra eu pago por meio de salário, eu preciso estabelecer o custo variável desta prestação de serviço. E como que eu estabeleço? É com o salário pago ao funcionário. Por isso que existe essa particularidade aqui. Tá ok? Será que ficou claro ou não? Ok, então tem uma dúvida. Ah. O salário só, ele entra como variável só quando ele ganha apenas o salário fixo. Só quando ele ganha apenas o salário fixo. Aí, quando ele ganha apenas comissão, também é custo variável. Custo variável. Aí, se ele recebe o salário mais a comissão, o salário é custo fixo e a comissão é custo variável, é isso? Perfeito, aí sim. Entendeu? Obrigada. Nada. Quem que falou comigo, só para eu saber? Adriele. Ô, Adriele, eu nunca consigo lembrar que é você. Desculpa. É igual a Priscila. Eu converso tanto com a Priscila e aqui no Team Link eu não consigo reconhecer a voz dela. Mas Deus é mais. Eu tenho que enxergar para saber. Então, ó, ficou claro essas diferenças, pessoal, entre custo fixo e variável? Alguma dúvida a mais antes que eu comece a trabalhar a parte prática? Ó, o que veio na minha cabeça, por enquanto, nenhuma. Perfeito. Aí depois, se Por tiver, enquanto. vocês perguntam e também não esqueçam de assistir essa aula que eu estou gravando. E depois das 10h30 eu vou colocar no YouTube e colocar o link no classe 1, ok? Então vamos lá. Perfeito. Perfeito, vamos lá. Pessoal, então dando continuidade, essa é a fórmula então, já ficou claro, tá? Só lembrando que nós temos 2 maneiras de usar isso aqui. A primeira é pré-primário, prézinho, jardim da infância. Vocês vão chorar de tão fácil que é. A segunda, ela dá um pouco de trabalho. Vocês vão ter que prestar atenção para entender a dinâmica, tá? Então, cuidado, tá? Cuidado. Vamos lá. Então, eu dei um exemplo para vocês para poder entender essa dinâmica de trabalhar aqui o custo total, tá? Ou seja, pessoal, peguei esse exemplo aqui dessa empresa, ó, da Veloz. Veloz é uma empresa de médio porte localizada no Rio de Janeiro, que fabrica bombas para a indústria de petróleo. Ela acabou de desenvolver o novo modelo de bomba de alta pressão, com melhor desempenho. O gerente de projetos quer decidir se a empresa Veloz deverá comprar ou fabricar o sistema de controle da nova bomba. Então, ou ela vai comprar essa bomba pronta, né? Esse sistema de controle, perdão, ou ela vai fabricar esse sistema de controle. E aí eu tenho então as informações para que ela possa decidir, tá? O que eu tenho aqui, galera? Ó, eu tenho, se eu for fabricar, eu posso utilizar 2 processos. Tem o processo A e o processo B. Por que isso? É o tipo de máquina que eu vou utilizar, de equipamento que eu vou utilizar, dependendo do tipo de bomba que eu vou produzir, do sistema de bomba, tá? Então eu posso utilizar um processo ou outro. Ou eu posso comprar, certo?
Qual que é a quantidade, a demanda, né, dessa empresa por ano? É de 10 mil processos, né, dessa bomba, desse sistema de bomba. 10 mil para o processo A, 10 mil para o B e 10 mil para comprar. Então aqui não tem segredo. Custo fixo ao ano. Se eu for utilizar o processo A, eu vou ter 100 mil reais de custo fixo. Se eu for utilizar o processo B, são 300 mil. E se eu for comprar, eu não tenho custo fixo, tá? Então, eu só vou ter custo fixo se eu for fabricar. Para comprar, eu não tenho. E eu tenho custo variável unitário. 75 vai ser unitário pelo processo A, 70 pelo processo B e 80 se eu for comprar. E aí, então, eu coloquei 3 questionamentos, mas vamos por parte. Vamos primeiro resolver o primeiro. A Veloz deve utilizar o processo A, o processo B ou comprar? Então aqui ficou fácil. Eu já tenho a quantidade e já tenho o custo fixo e o custo variável. Então aqui o que eu fiz, pessoal? Ó, custo total é igual ao custo fixo mais o variável vezes a quantidade. Pelo processo A, ó, custo fixo 100 mil mais custo variável 75 vezes 10 mil, que é a quantidade. Multiplicando primeiro, não esqueçam, hein? Ó, a matemática. Eu já vi neguinho, branquinho, viadinho que 100 mil mais 75 vezes 10 mil. Tá errado. É 100 mil mais 75 vezes 10. Descobri quanto que é 75 vezes 10 mil, aí que eu vou somar com 100 mil. Cuidado para não errar. Eu tenho 850 mil ao ano de custo total utilizando o processo A, tá? O processo B, o custo fixo é 300 mil mais 70 do variável vezes a quantidade que não altera. Então, eu vou ter o que aqui, ó? Um custo total de 1 milhão ao ano. Ó, analisando aqui, já dá para perceber que o processo B eu descartei. Ele é mais caro do que usar o processo A. E agora vamos comprar. Se eu for comprar, eu não tenho custo fixo, o custo variável é de 80 por unidade e eu tenho 10 mil unidades. Total, 800 mil ao ano. Óbvio, né, pessoal? Neste caso, a Veloz deve comprar. Por quê? Eu tenho um custo total menor do que fabricar ou pelo processo A ou pelo processo B. Ficou claro ou não? É bem fácil, né? Ô, Pro, Oi. só como falo, só uns detalhes que a gente vai pegando. Se a gente só visualizar pelos valores, pelos itens, por exemplo, eu vou ver só sem fazer a conta, só a gente se engana, né? Porque aí a gente vai achar que o A, ou tá. Nesse caso, a gente já falou assim, comprar é a melhor opção. Mas se você for ver aqui no custo variável, a gente às vezes acha que o processo B se a gente pegar só pelo custo variável, acho que o processo B seria o segundo mais barato. Se você não fizer a conta, né? Se você não fizer a fórmula. Então, vale lembrar que sempre é bom estar fazendo a fórmula para você realmente não ser pego de surpresa. Porque às vezes você não presta atenção nesses 300 que tem de custo fixo, né? Aí você acaba se enganando. Então, se tivesse, por exemplo, algum custo fixo ali, é que a compra não vai ter, né? Geralmente não tem. Mas se tivesse algum valor ali no terceiro item, você já falou assim, opa, mas é R$70 de custo variável, então às vezes compensa mais. Mas aí você esquece do custo fixo, né? Que aí encarece bem mais, lógico, o produto B, mas você não percebe. Perfeito, muito bem colocado, Pri. Não adianta eu só deixar me levar pelo meu cérebro, né? Porque o cérebro também ele pode nos enganar, principalmente se você estiver cansado. O teu cérebro não funciona direito. Quantas vezes, aconteceu comigo ontem, tá? Eu vou trabalhar com vocês a administração da produção, se eu não me engano, já no próximo semestre. É que a grade de vocês mudaram, mas eu acho que é no próximo semestre. Ontem, semana passada, estava dando aula e eu fiz uns exercícios de cabeça. Né? Eu sou acostumado a fazer e fiz tal. Eu errei 3 no valor. E aí os alunos tentando resolver e não batia.
Eu falei, não, gente, eu fiz, tá certo. Eu falei, eu não vou ter errado, né? Mas eu errei. E aí depois que eu fui ver, eu falei, nossa, né? Você viu? Eu confiei, o que a Priscila falou bateu certinho pra mim. Eu confiei na minha memória. E ela é falha. Então, eu aconselho a vocês a fazerem mesmo, montar, né? E não confiar somente no cérebro. A não ser, lógico, se for uma coisa muito simples, ou vocês têm prazo, né? Não tem tempo, é uma prova, tal, não vai dar tempo, então você vai acelerar. Embora eu sou da preferência de fazer o exercício com calma, mesmo que não fizer tudo. Mas o que você fez certo. Pior do que fazer correndo aí e errar tudo. Aí é pior ainda. Então, antes acertar um do que errar três, né? Então, tomar muito cuidado com isso. Foi uma boa observação aí que a Priscila fez, tá? Não acreditar somente na cabeça, só no olhômetro, porque isso pode nos enganar. Beleza? Então, o item A, alguma dúvida? Por enquanto, tudo certo. Perfeito. Então, vamos continuar. O item B. Olha o que a pergunta aqui. Agora começou a ficar cabuloso o negócio. A que volume de produção ao ano deve a Veloz deixar de comprar? Foi o que aconteceu na item A, ela vai comprar. E passar a fabricar utilizando o processo A. Então, como nós vimos aqui no caso do item A, compensa comprar devido o quê? Devido à quantidade. Se essa quantidade mudar, pessoal, pode ser que mude, que eu vou ter que utilizar um processo de ou A ou um processo B, ou eu vou voltar a comprar. Depende da quantidade. A quantidade, ela interfere. Na letra A, ficou fácil porque eu já passei para vocês a quantidade. A letra B, a que volume de produção anual deve a Veloz deixar de comprar e passar a fabricar utilizando o processo A, aqui eu já tenho uma outra ideia. Eu não vou pegar a quantidade que foi dada aqui. Eu vou ter que descobrir agora qual que é a quantidade interessante para passar a usar o processo A. Ou seja, eu vou deixar de comprar e vou passar a fabricar utilizando o processo A. Entenderam a pergunta aqui? Ai, eu fiquei meio. Confusa? Alguém entendeu para explicar para a Pri aqui para nós? Vamos lá. Quem entendeu para poder explicar para a Pri? Na questão A, a gente ficou claro que era o processo de comprar, porque tinha quantidade. Então, a gente soube que nessa quantidade de 10 mil unidades, o certo a se fazer seria comprar. Agora, para saber por que eu deveria usar o processo A, eu não vou usar a quantidade. Então, no caso, acho que a fórmula não vai ter, eu não vou usar, né? O valor de 10 mil. Porque aí eu vou ter que descobrir qual que é o valor correto para mim usar o processo A. E vai ser viável usar o processo A. Foi a Adriele? Isso. Ah, então tá bom, Adriele, perfeito. É isso mesmo. Então, na letra A, eu estou querendo saber, né, qual processo é melhor, porque eu já tenho a quantidade, eu já estabeleci a quantidade, né? Agora, na letra B, eu já quero saber qual é esta quantidade para que eu mude a forma, né? Que forma que é essa? Deixar de comprar e passar a produzir pelo processo A. Então, é agora que eu vou ter que descobrir. Ou seja, esta quantidade aqui, ó, tanto do A, do B e de comprar, não me interessa quando eu for resolver a letra B. Que, na verdade, é o mais importante para a empresa, é saber esta quantidade. Entenderam? Entendeu, Priscila? Entendeu os demais? Entendi. Acho que vai ser mais claro. Você vai passar depois a fórmula Depois junto ou não, vou passar agora. Ah, tá. Acho que visualizando a gente entende melhor. Eu não sei se é porque eu tô lerda hoje, mas Deus é mais, Deus é mais. acho que visualizando dá para entender melhor. Sim, entrou já na cabeça, né? Deu para dar uma clareada. Obrigado, Dri. E acho que a hora que a gente vê a fórmula como que vai ficar, aí dá para assimilar mais um pouco. Perfeito, vamos lá então, vamos resolver.
Então, a letra A eu já resolvi com vocês, está aqui. Depois eu vou disponibilizar o restante desses slides, tá? Eu não disponibilizei antes. Nem sei se eu já disponibilizei. Talvez até tá lá, mas eu acho que não lembro. Se tiver, bem, se não tiver, agora eu tô explicando e vou colocar para vocês depois. Vamos analisar, então, agora a letra B. A que volume de produção ao ano deve a Veloz deixar de comprar e passar a fabricar utilizando o processo A? Pessoal, aqui no caso, primeira coisa, quando eu tenho que fazer uma análise de um processo para o outro, nesse caso aqui, deixar de comprar para fabricar pelo processo A, o que eu estou fazendo? Uma comparação. Então, sempre que eu tiver duas coisas que vão ser analisadas, eu tenho que fazer uma comparação. Ou seja, eu vou comparar o processo de comprar com o processo de fabricar pelo processo A. Então, eu tenho que fazer uma comparação entre comprar e processo A. Por que isso? Porque eu poderia colocar para vocês quando que eu devo parar de comprar e utilizar o processo B. Então, você teria que comparar o comprar com o processo B. Eu poderia falar assim, ó, quando qual que é a quantidade que eu devo deixar de utilizar o processo A para passar a utilizar o processo B. Então, você tinha que fazer uma comparação entre o processo A e o B. Então, sempre lembrem disso, que quando eu vou descobrir a quantidade, eu estou fazendo uma comparação, tá? Outra coisa, quando eu falo comparação, eu tenho que transformar essa comparação numa igualdade. Por quê? Eu tenho que saber qual que é a quantidade ideal para comprar e para produzir pelo processo A. Ou seja, tem aquela quantidade que eu tenho que descobrir, né? Abaixo dessa quantidade, eu posso comprar ou utilizar o processo A. É um ou outro. E acima dessa quantidade, ou eu vou comprar ou eu vou utilizar o processo A. Então, sempre eu vou ter a quantidade que vai ser interessante tanto para um como para outro. Vai mudar de um processo ou outro é a quantidade para mais ou a quantidade para menos. Ficou claro essa explicação? Sim, Tá? ficou. Então, beleza. Então é isso. Então eu sempre, por isso que eu vou descobrir o quê? A igualdade. Essa igualdade vai me dar a quantidade ideal utilizando um ou outro processo. Tudo bem? Pro, Alguém quer falar? eu. Oi. Tem como você explicar novamente para mim que travou aqui? Lógico, vou explicar de novo. Vamos lá. Se travar, Obrigada. vocês me falam. Quem tá falando? Tá. Ana, Clara. Ah, tudo bem, Ana Clara. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Sempre que eu vou fazer uma análise, né, de um processo ou outro, tá? Eu estou fazendo o quê? Uma comparação, tá? Deixar bem claro isso. Então, toda vez que eu vou analisar um processo, ou seja, eu quero mudar um processo ou outro, eu estou fazendo uma comparação. E como que é feita essa comparação? Essa regra não é nem da matéria de compras, é da matemática. É a matemática que fala isso. Toda vez que eu vou comparar, eu tenho que descobrir uma igualdade. O que é essa igualdade? Aquela quantidade que tanto faz eu comprar como utilizar o processo A. Se eu for estabelecer aquela quantidade X, é indiferente eu fabricar ou comprar, tá? Só que é o seguinte, é uma quantidade X, né? É uma quantidade que vai servir tanto para um como para outro. E a gente sabe que nem sempre a empresa vai produzir ou comprar essa quantidade. Ela pode comprar ou produzir mais, ou comprar ou produzir menos. E aí, dependendo se for para mais, ela pode utilizar a compra ou processo A, nunca vai ser os dois, tá? E se for para menos, ela pode tanto comprar como utilizar o processo A. Então, a questão é, primeiro, descobrir qual que é a quantidade que tanto faz eu produzir ou comprar, que os custos serão iguaizinhos, e o que vai diferenciar mesmo é se a quantidade for para mais ou para menos. Aí eu vou ter que estabelecer ou um processo de produção, ou eu vou ter que estabelecer o processo de compras. Não sei se ficou claro para você, Ana. Ficou? Entendi agora, entendi. Você entendeu? Perfeito. Qualquer dúvida também, depois vocês pegam essa aula
e vão assistindo, vão pegando as partes lá, voltando, para não ter dúvida, tá? Então vamos fazer isso, pessoal. Aqui nós temos então o processo de compra e o processo de fabricação utilizando esse processo A. Então a fórmula não muda nada, é a mesma coisa. Tá aqui, ó. Comprar é igual a processo A. Lembra que eu falei? É uma igualdade. Eu vou ter que descobrir a quantidade que tanto faz eu comprar como utilizar o processo A, os custos serão Pro, repete, por favor. Tanto faz eu comprar como utilizar o processo A, quando eu estou buscando uma igualdade, isso quer dizer que os custos serão Iguais. iguais, perfeito. Eu vou ter o mesmo custo, tá? E nós vamos provar isso agora. Calma aí. Então é o seguinte, ó. Eu vou fazer uma igualdade entre comprar, que é igual a processo A. A fórmula é a mesma, pessoal. A fórmula de comprar, custo fixo mais custo variável vezes a quantidade. Igual, processo A, custo fixo mais custo variável vezes a quantidade. Perfeito, não tem dúvidas aqui. O que você vai fazer agora? Trocar, né, na fórmula os valores. Por exemplo, qual que é o custo fixo de comprar? Quem lembra? Não tem custo fixo. Não tem custo fixo, então é zero. Zero. Qual que é o custo variável de comprar? 80. 80. E eu quero descobrir a quantidade, então eu não vou colocar 80 vezes Q, que é igual. Qual que é o custo fixo do processo A? 100 mil. 100 mil. Mais custo variável do processo A? 75. 75. E a quantidade eu tenho que descobrir. 75 vezes Q. Agora vocês têm que utilizar da matemática. Eu não fiz aqui porque eu imagino que vocês sabem, né? Então eu tenho aqui, ó, 80Q, depois do sinal 75Q, eu tenho que juntar. O 75Q vem para depois, antes do sinal, de que maneira? Positivo ou negativo? Bem negativo. Então é 80 menos 75, que é igual a 100 mil. O zero não vem porque ele é zero, não tem por que eu trazer ele para cá. Então 80 menos 75 é igual a 5Q. 5Q é igual a 100 mil. Q é igual a 100 mil dividido por 5. Que Q é igual a 20 mil unidades. Entenderam? Sim, aí por isso que você colocou até 20 mil unidades compensa comprar. Calma, né? Priscila, segura o fogo. Ai, professor! Segura o fogo, segura o fogo. Tá. Eu vou chamar o bombeiro, segura o fogo. Segura o fogo. Calma aí. Até aí entendi. Então vamos primeiro entender esse final. Então, ó, quantidade é igual a 20 mil unidades. O que quer dizer que Q é igual a 20 mil unidades? Quem sabe traduzir para mim essa quantidade de 20 mil unidades? Vou falar mais não. Quem sabe? O que quer dizer Q é igual a 20 mil unidades? Oi? Quando eu for precisar de 20 mil unidades, não vai fazer diferença eu produzir através do processo A ou eu comprar, porque o custo vai ser o mesmo. O custo é entre aspas, né? Perfeito. Aqui eu descobri a igualdade. Então, 20 mil unidades, né? Tanto faz eu comprar como eu produzir pelo processo A, os custos serão iguaizinhos. Só que é o seguinte, eu quero que vocês me provem isso, tá? Então vamos provar? Deixa eu mudar minha tela que eu vou fazer com vocês, tá? Vamos provar que isso é verdadeiro? Vamos lá? Então, olha só. Eu tô falando, né? A gente falou, Adriele. Foi a Adriele que falou comigo? Foi. Então tá bom. A Adriele falou pro A mais B que essa igualdade de 20 mil é a quantidade ideal. Tem alguém com o áudio ligado, gente? Nossa, barulhão. Então, esses 20 mil unidades
Ele quer dizer o seguinte, tanto faz eu comprar como utilizar o processo A, o custo será igualzinho. Vamos ver? Vamos fazer isso agora. Então, vamos lá. Pessoal, primeiro, eu vou utilizar aqui, ó, se eu fosse fazer o custo total de comprar. Ó, custo total é igual ao custo variável vezes a quantidade. Já está aqui, ó. 0 é o custo fixo, vocês sabem de comprar. 80 é o custo variável. E eu já descobri a quantidade. Tiro o quê? Vezes 20 mil. Quanto que dá o custo total aqui? 0 mais 80 vezes 20 mil. Faz a conta aí para mim. 160.000. Quanto? 160.000. 160 mil. Então, vai ser o meu custo total se eu for comprar. Vamos analisar agora o custo total. Ô, Cleiton, 1.600.000, não é? Eu fiz errado, é verdade, eu fiz cabeça. Ah, então tá bom. Obrigado. É 1.600.000. Perfeito. 1.600.000 se eu for, então, comprar. Tá? Vamos fazer a conta agora se eu fosse o quê? Utilizar o processo A. Custo total. Qual que é o custo fixo do processo A? É 100.000, né? Que é o custo fixo. 100 mil. Mais. Qual que é o custo variável? 75 Vezes 20 mil vezes unidades. 20.000. Ok. Verifica para mim qual que é o custo total aqui. 1.600.000. 1.600.000. Bateu. Então, eu provei para vocês que se eu comprar ou produzir 20 mil unidades, tanto faz eu comprar como utilizar o processo A, os custos serão iguaizinhos. Não vamos ter diferença aqui, pessoal. Tá? Ficou claro? Alguma dúvida? Aí, eu tô falando, quando a gente vê na prática como faz, as dúvidas já somem. Fica mais fácil, né? Mas Fica teve mais fácil. alguém que ficou com dúvida? Ninguém? Então, perfeito. Então, aqui, pessoal, o que eu descobri, então? Que o custo é igual desde que eu comece a fabricar 20 mil. Mas vem cá, vocês acham que a empresa sempre e só vai fabricar 20 mil unidades? Nunca vai acontecer dela fabricar menos ou fabricar mais? Não, tem a variação da produção, né? Pode acontecer que esteja uma baixa nas vendas, mas também pode ter uma alta demanda, né? Como fala, né? Ou uma diminuição da demanda. Uma diminuição. Então, vai variar, ou dependendo da época, ou dependendo do mês. Depende do que a empresa faz. Perfeito, é isso mesmo, tá? Depende da época, depende da demanda, depende das máquinas, pode ser que dê algum defeito, algum problema, queda de energia, né? Então, vários acontecimentos podem ocorrer que vão interferir, então, nessa quantidade, pessoal. Então, por isso que depois que você descobriu a quantidade, você precisa também responder a essa quantidade. Ou seja, se ela produzir até 20 mil unidades, compensa comprar. Nós já vimos isso, né? Compensa comprar. E acima de 20 mil unidades, compensa usar o processo A. Agora vem cá. Como que eu sei que até 20 mil compensa comprar? Como que eu sei que acima de 20 mil compensa produzir pelo processo A? Que, na verdade, aí o custo fixo do produto A ele não vai aumentar, né? Então, se mesmo, lógico que a gente pode fazer o teste nas pontas, mas a tendência da compra, como ele também não tem custo fixo ali, a tendência da compra é ir aumentando, mas o custo do custo fixo do processo A, ele permanece, né? Então, eu acredito que é por isso que
quanto mais você produz, diminui aí o custo fixo quando você faz o rateio, né, com os produtos. Eu acho que é isso, não tenho certeza. Na verdade, não seria o custo fixo, a minha análise. Alguém tem ideia? Não? Então vamos lá. A análise, diferente do que a Pri falou, é baseado no custo variável. Deixa eu colocar ele aqui para destacar. Cleito, mas o custo variável, ele também, mas o custo variável ele vai permanecer o mesmo também, junto com o custo fixo. Vamos lá, eu já vou explicar então, tá? Vamos prestar atenção agora para vocês entenderem. Se não entender, me pergunta. Pessoal, a ideia está no custo variável sempre. Por quê? Olha só que é bem fácil para entender. Eu coloquei que até 20 mil compensa comprar. E mais de 20 mil compensa usar o processo A. Como que eu sei isso, pessoal? Só analisando o custo variável. Olha só, quem tem o maior custo variável é o processo de comprar ou é o processo A? Processo de comprar. Perfeito. Então, o processo de comprar tem o maior custo variável. Pensa comigo. Quanto maior a quantidade de produtos, maior vai ser o meu custo variável total. Então, quanto maior a quantidade de produtos, eu vou ter um custo variável maior. E olha só, onde que eu vou ter um custo variável maior? Aonde o custo unitário variável for maior, que nem aqui é 80. Então, sempre eu vou ter um custo variável maior aonde eu tenho custo unitário variável maior, que é o caso aqui, ó, é 80. E o processo A tem um custo variável menor. Óbvio, por mais que eu produza muito, tanto a mesma quantidade em comprar como a mesma quantidade no processo A, sempre eu vou ter um custo variável menor total no processo A. Por quê? Porque o custo variável dele é menor. Então, eu já tenho essa ideia, pelo custo variável, que aonde o custo variável for maior, eu vou comprar ou produzir menos. E aonde eu tenho custo variável menor, eu vou comprar ou produzir mais. Entenderam a lógica? Até porque, Cleito, até porque enquanto você estava falando, eu estava vendo os R$ 5 aí que deu a mais no custo do produto, ele faz toda a diferença, né? Porque se você for ver, 5 vezes 20 ali, já são 100 mil a mais no custo da compra, né? Por isso que o do processo ele empata por causa do custo fixo, que é os mesmos 100 mil. Então, se for aumentando, esses R$ 5 a mais, no de cima ele só aumenta. No de baixo, ele permanece, ele já vem para um custo menor, porque ele já vai estar com o custo fixo fixo, né? Já vai estar os 100 mil, ele não vai aumentar, e a tendência dele é diminuir o valor. E o da compra não, o da compra é sempre a tendência a aumentar por causa dos R$ 5 a mais que ele já tem de custo. Foi assim que eu entendi. Perfeito, é isso mesmo, tá? Então, o próprio custo variável da compra, por ser maior, sempre, qualquer quantidade que eu colocar aqui, ele vai ser maior. E como a Priscila falou, né? Na letra A, compensou comprar, por quê? Porque o processo A tem um custo fixo, diferente da compra que não tem. Então, por isso compensava ainda. Mas a partir de agora que aumentou a quantidade para 20 mil, a partir dessa quantidade, tudo que eu produzia a mais compensa utilizar o processo A. Por quê? Porque o custo variável é menor. Então, eu sempre vou ter que colocar essa resposta final. Vocês não podem esquecer isso. Eu vou descobrir a quantidade e depois eu vou ter que analisar pela quantidade igualitária que deu, né? Pela comparação que deu aqui, que é 20 mil. Tudo que eu produzir menos, eu tenho que analisar que processo eu vou utilizar. Logicamente, eu vou utilizar o processo que tem um custo variável maior. E sempre eu produzo mais ou compro mais aonde eu tenho o custo variável menor.
tá? Essa é a regra. Ficou claro ou não? Agora ficou. Beleza. Mais alguém? Tranquilo? Perfeito, então, galera. Agora, eu não vou colocar a resposta aí, eu não lembro se eu já mandei para vocês esses slides. Vocês já têm esses slides com as respostas ou eu só mandei até a parte teórica? Tem aqui nos slides. Ah, já está nos slides a resposta? Já sim. Ah, então perfeito. Eu ia mandar vocês fazerem a letra C, então eu já vou explicar a letra C. Vamos lá. Pessoal, é o mesmo procedimento aqui na letra C, né? A que volume de produção ao ano a Veloz deve mudar do processo A para o processo B? Então, eu também vou ter que fazer o quê, pessoal? Uma comparação, tá? Então, eu peguei aqui, ó. Deixa eu aumentar minha tela para vocês verem. Então, eu peguei aqui, ó, a comparação entre o processo A e o processo B. A fórmula não muda. Eu troquei os dados, né? Peguei o custo fixo de A mais o custo variável e eu vou descobrir a quantidade igual o custo fixo de B mais o custo variável vezes a quantidade que eu não sei. Fazendo, né, o joguinho da matemática aqui de trocar os sinais, trocar a igualdade, eu cheguei na quantidade de 40.000 unidades. Quem pode traduzir para mim o que significa 40.000 unidades? Seria o que a Adriele falou do primeiro, que se eu comprar as 40.000 unidades, tanto faz Comprar não. eu... Eu não vou comprar não. Se eu fizer aí produzir os 40.000 unidades, é produzir agora, né? Fabricar as 40.000 unidades, tanto faz eu ir para o processo A, quanto ficar no processo A, tanto faz eu ir para o processo B, que o valor vai ser o mesmo. Perfeito. O custo será igualzinho tanto no processo A como no B. Se vocês tiverem uma dúvida ou quiserem verificar se vocês não erraram, tá? Faz igual eu fiz aquela hora. Troca aqui a quantidade por 40.000, vê quanto que vai dar o custo do processo A. E troca aqui no B por 40.000 e vai verificar qual que é o custo do processo B. Vocês tentaram fazer aí ou não? Calma aí, Pro, tem que ser com calma, porque a gente Faz aí. Esse bate. A calculadora é lerda. Faz aí, tenta ver. Vê quanto que dá o custo total. Ó, o A ali dá 3.100.000. Vê o B agora. Mesmo valor. Perfeito. Então, galera, ficou claro aí, né? Que se eu produzir 40.000 unidades, tanto faz no processo A como no processo B. Mas eu tenho que dar a resposta, né? Até 40.000, qual compensa? E mais de 40.000, qual compensa? Por que até 40.000 unidades eu devo utilizar o processo A? Por causa do custo variável. Não, por causa do processo A, né? Por causa do custo fixo. Né? O processo B é do custo variável. Os dois é do custo variável. Mas os dois, eu falei certo, então, no primeiro momento. Isso, no primeiro momento você falou certo. Por que É que eu vi sua cara com a mão assim, e eu fiquei em dúvida. Por que até 40.000 é o processo A e por que mais de 40.000 é o processo B? Essa é praticamente a mesma resposta.
É por causa do custo variável. Isso. E E tem o I ainda, meu Deus! por que eu utilizei o processo A para até 40 mil e o processo B para mais de 40 mil? É pelo custo variável. Qual que é a interferência dele para eu descobrir que até 40 mil é o processo A e mais de 40 mil é o processo B? Porque até 40 mil, de acordo com o custo tanto variável quanto fixo ali, ele até os 40 mil ele já dá a igualdade com o processo B, né? Então, se você está em pé de igualdade ali, você acaba ficando no processo A, até porque você não vai mudar se está igual. E menor, porque é igual eu tinha falado da ideia do custo fixo também, ele é inalterado, então depois vai explicando aí que eu já me perdi. Acontece, é normal, tá? Alguém pode nos ajudar? Por que até 40 mil unidades eu vou utilizar o processo A e mais de 40 mil unidades eu vou usar o processo B? Ninguém sabe essa resposta? Eu acabei de explicar. Cleiton, você explicou tanta coisa que vai bananando na sua cabeça, calma. O do processo B, que seria igual lá do primeiro, né? Que seria igual fez o da compra e o do processo a partir do momento que passa de 40 mil unidades, você vai se basear ali no custo variável. Porque o custo variável ele é menor do que o produto A, e aí vamos colocar lá o custo fixo, às vezes eu bato muito no custo fixo, o custo fixo ali ele já não é tão importante, porque ele vai permanecer inalterado, e aí os R$ 5, que é igual eu falei do primeiro, R$ 5 a mais do produto A, ele influencia na quantidade que você vai produzir. Para eu depois, sim, que eu consiga explicar, entendeu? Tá certo. A ideia tem relacionamento com a resposta. Então, ó, eu vou repetir. Prestem atenção nisso, pessoal. Que ou vocês anotam, ou vocês depois assistem a aula e gravam, porque não tem lugar nenhum isso aqui, nem em livro. Se você pegar... Oi. Eu acho que a resposta seria o que a Priscila falou mesmo, porque os R$ 5 de diferença que dá é a diferença que dá entre o custo fixo de um processo para o outro. Sim, mas é que... Nessa quantidade de 40 mil. É que eu acho assim, não há necessidade de analisar isso, tá? A diferença do ciclo, lógico, tá certo a explicação, mas tem uma maneira mais rápida e fácil de você poder responder por que até 40 mil eu vou no processo A e por que mais de 40 mil eu vou no processo B. É simples. Analise primeiro qual é o custo variável, só o custo variável, esquece o fixo. Qual é o custo variável do A? 75. Qual é o custo variável do B? 70. Aqui eu já respondo sem ter que responder, só olhando. Sempre, é uma regra, sempre, aonde eu tenho custo variável menor, eu fabrico mais. Aonde eu tenho custo variável maior, eu fabrico menos. Então, sempre eu vou utilizar o processo que tem um custo variável maior, aonde eu vou produzir menos. Sempre eu vou utilizar o processo que tem um custo variável menor, aonde eu vou produzir mais. Entenderam? Agora sim. Tá? Então é só bater o olho. Ó. Eu já bati o olho. Ó. Eu estou comparando 75 de variável e 70 de variável. Então, sempre onde eu tenho custo variável maior, eu vou produzir menos, óbvio, porque é mais caro, né? E sempre onde eu tenho custo variável menor, eu produzo mais, óbvio, o custo é menor. Ficou claro? Eu acho que é bem simples, só que vocês têm que guardar. E vocês só vão guardar isso resolvendo a atividade. Ou seja, quanto mais você produz, mais barato fica o custo variável. Quanto menos você produz, mais caro fica o meu custo variável.
Calma, não o custo variável. O custo variável. O custo total aqui. Do negócio. Variável total. Custo variável total. Isso. Porque o custo variável, ele não vai alterar. O que vai alterar é o total de acordo com a quantidade. Na verdade, não é nem um custo variável, né? Quanto mais eu produzo, eu não sei se é essa palavra, quanto mais eu produzir, mais barato o meu produto fica. Não. Quanto menos... Não? Quanto mais eu produzir, aonde eu tenho custo variável menor, menor será meu custo total variável. Então não quer dizer que o meu produto vai ficar mais barato. De jeito maneira. Vai ficar mais barato o custo total em comparação com o processo que tem o custo variável maior. Tá. Ó, tem uma pergunta aqui do Léo. Uhum. Se alguém puder perguntar para ele, tá? Que ele está sem microfone. Por que não produzir menos com o processo B, sendo que o custo é o mesmo até 40 mil entre A e o B? Na verdade, é o seguinte, ó. Se eu for produzir utilizando o processo B na quantidade menor de 40 mil, ele vai ter um custo maior. Agora sim, devido ao quê? Ao custo fixo. É isso que ele quis dizer? Eu não estou vendo a pergunta. Você quer que eu repita? Repete. Peraí que eu engasguei. Por que não produzir menos com o processo B, sendo que o custo é o mesmo até 40 mil entre o A e o B? Não, a 40 mil que é entre A e B, Léo. Menos de 40 mil compensa o processo A. Tá? Vamos fazer... Então, ele falou a 40 mil. Sendo que o custo é o mesmo até 40 mil. Não é até 40 mil. 40 mil abaixo, né? 40 mil para cima é que compensa usar o processo B. 40 mil para baixo compensa usar o processo A. Tá? É só a gente fazer as contas. Então eu vou fazer uma conta. Vamos pegar aí, ó, para facilitar, 35 mil. Tá? Então esquece o 40 mil. Vamos fazer a conta com... Ô, professor. Oi. Antes do senhor continuar, então seria 40 mil seria igual até 39.999,99 centavos compensa o A. Exatamente. Ó, faz a conta aí, ó, só para vocês verem. Utilizando o processo A, eu estou pegando 35 mil, que é menos de 40, tá? Então, vamos ver qual que é o custo que eu vou ter no processo A. Façam a conta para mim aí, ó, 100 mil de custo fixo, mais 75 vezes 35 mil. Quanto que dá? R$2.725.000, se eu tiver correto. Vamos ver se está certo isso daqui. Depois, agora, eu quero que você faça utilizando o processo B. Ó, o processo B é 300 mil mais 70 vezes 35 mil. R$2.750.000. 2.750.000. Aí, ó. Menos de 40 mil compensa utilizar o processo A. O custo é menor. Por que o custo é menor? Devido à própria... que letra aqui, cor horrorosa. Devido ao próprio custo fixo. Né? No processo A é 100 mil. No processo B é 300 mil. Então, ele vai interferir nessa quantidade menor de produção. Vê se o Léo entendeu. Pergunta para ele. Se ele sim, entendi. Obrigado, Pri. Deixa eu perguntar. Ele entendeu. Entendeu? Então, se você perguntasse ao contrário, por que escolher o A aí no processo, o processo A para compras de até 40 mil? Seria devido ao valor do custo fixo. Não é compra, é produção agora.
Produção, desculpa. É porque eu tô com comprar na cabeça. Por que produzir o processo A, fazer o processo A e não o B? Igualzinho ele fez essa pergunta, o Léo, né? Por que não utilizar o processo B abaixo de 40 mil e utilizar o processo A? Justamente pelo custo fixo, né? O custo fixo do B ele é maior do que o do custo A. Ele vai interferir, então, no custo total do produto, tá? Se eu tirar o custo fixo, tá? Tanto do A como do B, é óbvio, eu nem vou utilizar o processo A, eu só vou utilizar o processo B. Aí sim, a gente nem precisava fazer a igualdade. Mas como o custo fixo interfere, então por isso que eu tenho que analisar esta quantidade limite para um e para outro. Oi. Peraí, então eu entendi errado. Aquela hora você falou que o custo menor eu produzo mais, o custo maior é onde eu produzo menos. Você estava falando do custo variável ou do fixo? Do variável. Ah, tá. Então eu anotei certo. Do variável. Estava analisando o variável. Por quê? Eu não preciso analisar os dois para tomar essa decisão. Só analisando o variável, eu já consigo decidir. Essa dica é para vocês não perderem tempo analisando o custo fixo. Vai direto para o custo variável. Certo? Certo. Perfeito. Cleiton. Sim. Acho que você não está vendo a hora. Você vai fazer chamada? Vou fazer a chamada. Eu já acabei já. Só estou vendo se vocês têm mais. Tá. Não, beleza. Não, tô te avisando só, porque você não, tá sem... Eu tô de olho aqui, já é 8h46 já. Mais alguma dúvida, galera? Eu acho que conseguimos entender um pouco, pelo menos um pouco do que é essa matéria. Não, perfeito. Eu vou ter que voltar nela, né? Porque a gente não terminou a explicação dela. Semana que vem vocês têm a palestras, né? Então vocês vão fazer a palestra, a gente não vai ter aula nos dias. Depois já vai ser prova. Só que as nossas férias vai ser bem curtinha. Se eu não me engano, são 2 semanas. Depois a gente volta. Eu devo voltar com vocês trabalhando produção. E aí essa matéria já está ligada à produção. Nós estamos assim, até adiantado, se vocês querem saber. Então, quando começar a matéria de produção, eu vou voltar nessa matéria para vocês entenderem. Só que ela é estudada em produção, só que é com outra visão. Aqui, nós estamos escolhendo entre comprar ou fabricar. Em produção, é o mesmo procedimento, só que eu vou optar entre qual quantidade eu devo produzir, em qual processo. Tá? A única diferença é essa, eu vou analisar a quantidade que eu vou produzir e onde eu devo produzir, de acordo com os custos da cidade onde eu quero montar a minha indústria. Então só muda a forma de pensar, a forma de executar, de desenvolver é a mesma. Então fiquem tranquilos, eu vou continuar essa matéria no próximo semestre e em produção. E eu não lembro a matriz de você se é no próximo semestre que entra a produção. Se não for no 6º, é no 7º. Então, no 7º, nós vamos dar continuidade. Aí eu volto tudo e a gente analisa. Perfeito? Perfeito. Ô, Cleiton, falando em próximo semestre, você falou que a gente vai ter a semana que vem palestras, não vai ser prova. Você vai passar as datas para nós ou já está no portal? Do quê? Das provas? Não, já coloquei. Eu mandei no grupo. Bom, vou dar uma olhada, mas eu não lembro. Alguém tinha me perguntado também das datas. Pessoal, vocês receberam o calendário de prova? Recebi. Sim. Recebeu. Bom, que susto. Eu falei, sabe que eu esqueci? Eu já mandei, viu, Pri? Tá lá no grupo. Tá. É porque eu tava esses tempos atrás meio trabalhando pra caramba. Desculpa